queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma meditação da Palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Hoje nós vamos meditar em Atos capítulo 15, verso do 1 ao 5, que diz assim: E descendo certo homens da Judéia, ensinavam aos irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados conforme o método de Moisés, não podereis ser salvos. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena dissensão e disputa contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles deveriam subir aos apóstolos e anciãos de Jerusalém para tratar a respeito daquela ocasião. E eles, provido para o caminho pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, declarando a conversão dos gentios, e eles causaram muita alegria a todos os irmãos. E chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles declararam todas as coisas que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. Olha que coisa interessante para nós analisarmos. Aqui houve uma controvérsia na igreja, que para serem salvos tinha que circuncidar. E os apóstolos, Paulo e Barnabé, foram até os apóstolos e os anciões de Jerusalém. Eles fizeram ali uma reunião, um concílio, para tratar desse assunto. Quando eles chegaram, já falaram logo de cara que muitos dos gentios tinham se convertidos. E alguns da seita dos fariseus, que também haviam crido, falaram: não, todos têm que circuncidar e guardar a lei de Moisés. Bom, circuncidar nós sabemos o que é, né? A lei de Moisés, e alguns vão dizer aqui, tá vendo? Aqui está falando dos 10 mandamentos. Não, aqui não está falando. Aqui está falando da lei de Moisés cerimoniais. Tanto no contexto da circuncisão, né? Guardar festas, fazer algumas coisas que no livro que Moisés escreveu, os 5 primeiros livros, tinha algumas ordenanças levíticos, Deuteronômio, Números, para praticar, que eram sombras que mostraram Jesus. Então a lei de Deus, os 10 mandamentos não eram sombras. A lei de Deus é a transcrição do caráter de Deus. Então aqui não está falando da lei dos 10 mandamentos, sim ordenanças. E aí, eles fizeram essa reunião e buscaram o Senhor nisso. E depois eles chegaram à conclusão que não precisava ser circuncidado para ser salvo, ponto. Olha só que a serva do Senhor fala aqui para nós tirar algumas lições. Havia nos dias de Paulo aqueles que estavam constantemente reconsiderando a circuncisão, e eles podiam trazer muitas provas bíblicas para mostrar sua obrigatoriedade por parte dos judeus. Mas esse ensinamento não tinha importância nesse momento, pois Cristo havia morrido na cruz do Calvário e a circuncisão na carne não poderia ter mais valor. Olha que interessante, só uma pausa aqui, irmãos, no texto, para continuar depois. Alguns acharam provas bíblicas que devia ser circuncidado, mas eles chegaram à conclusão que, apesar de ter provas bíblicas, isso no momento não trazia uma relevância para o Evangelho. Continuando, o serviço típico e as cerimônias relacionadas a ele foram abolidas na cruz. O grande Cordeiro de Deus, antitípico, havia se tornado uma oferta pelo homem culpado, e a sombra findou na substância real. Paulo estava procurando levar a mente de homens a grande verdade para aquele tempo. Mas aqueles que afirmavam ser seguidores de Jesus foram totalmente absorvidos pelo ensino da tradição dos judeus e da obrigatoriedade da circuncisão. Review de Herald, 29/5 de 1888. Então, irmãos, trazendo para nós, aplicando para nós nesse dia. Aqui, a circuncisão não era algo proibido, poderia fazer, mas não poderia ter obrigação de
salvação. Até fala aqui que essa mensagem não era para o tempo presente. Era uma mensagem que tinha ficado para trás. O Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, era a verdade presente na época. Jesus como Messias, Jesus como Salvador, o Deus que desceu do céu, se tornou homem e morreu por nós para perdoar nosso pecado, para nos salvar. Essa era a mensagem presente para a época. Trazendo para nós hoje. Há muitas coisas que as pessoas têm pegado lá do Antigo Testamento e têm feito uma obrigação para o povo de Deus com uma mensagem salvífica. Um exemplo. Alguns tiram da palavra de Deus texto, igual os homens pegaram aqui da circuncisão, texto bíblico que apontava para isso. Olha, eu tenho provas na Bíblia. Então, só para nós tirar uma lição, nem sempre se provar na Bíblia algo é uma verdade presente que o povo deve fazer para que sejam salvos. Vocês estão entendendo? Um exemplo típico, barba. A pessoa pode deixar barba, puxa, tem textos, olha, fotos dos pioneiros que usam barba. A palavra de Deus diz que Arão, o óleo correu na sua barba. Olha, então, todos os homens na Bíblia tinham barba. Então, é necessário ter barba hoje para a salvação. Irmãos, a gente peca. Isso não é verdade presente. Você pode ter até barba e você achar textos na Bíblia que barba para o homem é o melhor. Mas se a pessoa tiver barba ou não tiver barba, isso não influi na salvação dela. Vocês estão entendendo? Véu. Hoje é uma polêmica também. Todos têm que usar véu, senão não vão ser salvos, suas orações não vão ser aceitas. Irmão, isso é uma barbaridade. Isso é terrível. Você pode usar seu véu, não tem problema nenhum. Você acha que, puxa, eu tenho que usar meu véu, senão Deus não vai aceitar minha oração. Isso é individual entre você, mas não é verdade presente. Quem usar véu, quem não usar véu, isso não inclui na salvação. A verdade presente hoje, irmãos, é a mensagem de justiça pela fé. A mensagem que Cristo morreu por mim, perdoando meus pecados, e Cristo em mim me dá poder para vencer todos os meus defeitos de caráter. Essa é a mensagem central. Mensagem do santuário, conexão do 2030 de manhã. Os mandamentos de Deus é a fé de Jesus. Isso que une o rebanho. Essa é a verdade presente hoje. O braço direito da mensagem do terceiro anjo é a mensagem de saúde. Essas mensagens que os mensageiros devem demorar, pregar para as pessoas. Irmãos, a mensagem presente. E a serva do Senhor fala que a terceira mensagem angélica, que é a mensagem de justiça pela fé, ela vai ser pregada, ela vai ser avolumada no alto clamor. Essa é a mensagem que nós devemos pregar, meus queridos. Parem já de pregar mensagem que tire o foco da mensagem presente. Irmãos, que possamos em nome de Jesus orar ao Senhor e voltar novamente para o trilho. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia na paz do Senhor Jesus.